Tendo em vista que existem aí inúmeros cursos e palestras e vídeos de gente falando como resolver um problema, fica fácil de imaginar que, na verdade, a grande dificuldade, ou uma das grandes dificuldades que o ser humano tem, é em resolver o problema. Como resolver um problema? Existem várias técnicas e teorias, tal, mas uma coisa que eu vou te falar aqui não é exatamente como resolver um problema, mas é uma ideia básica de como nós temos uma certa facilidade em nos deixarmos enganar ou nos iludirmos com a ideia de que o problema é uma outra coisa. Então você imagina o seguinte aqui, você tem inúmeras coisas que podem acontecer, que podem causar um determinado problema que vai se encontrar aqui no meio. Então você vem vindo, tem várias coisas que você pode fazer para evitar que esse problema aqui no centro ocorra. Mas você de repente ou não fez direito, ou não se deu conta de que não estava adequado, que não era o suficiente e o problema ocorreu. Depois que ele ocorre aqui nesse ponto central, você tem inúmeras outras coisas que você pode fazer para resolver o problema. Você tem uma série de coisas que você vai poder fazer para minorar o problema, dirimir, suavizar, minimizar, sei lá, enfim, uma série de coisas que você poderá fazer antes para evitar que ele ocorra e depois que ele ocorreu, quais coisas você tem para diminuir o peso disso. Mas aí vem uns gênios e descobre que quando o problema ocorre tem um ponto aqui embaixo que ele mata o problema. Quando você está falando de coisas materiais, físicas, processos dentro de uma empresa, alguma coisa na sua vida organizacional, talvez você possa até tomar alguma atitude drástica, como eu mencionei. Mas quando se fala em vidas, sinceramente não. A vida é uma só e depois que ela ocorre, é uma luta para que você consiga viver o máximo de tempo possível. Quero reforçar aqui que esse vídeo, que tudo mais que eu tenho feito aqui é sempre com relação a daqui para frente. Pessoas que têm o hábito de ficar remoendo, pensando, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, sentimentos de culpa. Você tem a oportunidade, com tanta informação à disposição, de que ficar remoendo o passado não vai adiantar nada. Não fique chorando pelo leite derramado. Mas a ideia aqui básica o tema é bastante polêmico, não deveria ser polêmico porque na minha cabeça ele é bastante simples até. Mas simples porque eu tenho um ponto de vida que supera a qualquer outra coisa, só por isso. Todos os problemas são difíceis para qualquer ser humano. E o problema para um é mais difícil do que um problema para outro. Não estou também tentando tirar a importância do assunto, pelo contrário. Tem muita importância, mas para mim, na minha cabeça, é uma resolução bastante simples. Já vou falar para você qual que é. Então, na verdade, você não deve ficar se remoendo. Afinal de contas, uma coisa é você ficar fazendo apologia, por exemplo, às drogas, e outra coisa é você ser usuário de droga. São relações distintas. De repente, o cara que está fazendo apologia às drogas só quer mesmo que todo mundo se ferre, mas ele faz isso com um sorriso, é um psicopata. Bom, enfim. Acontece que o tema do aborto é um tema bastante delicado. Ontem foi aprovado na Colômbia, dito país católico, a lei do aborto. E como se não bastasse a lei do aborto, ela já é ruim por si só. Quanto maior é o tempo que se permite o aborto, para mim só vai aumentando o problema. Então, com 6 semanas é uma coisa, com 6 dias é outra coisa, porque quanto mais o tempo passa, pior fica com relação à ideia de que aquilo é um homicídio, é um assassinato. Então você tem lá inúmeras coisas que uma pessoa pode fazer para evitar a gravidez. Ela não faz, ou faz mal feito, ou não faz, Bom, enfim. E depois que ela faz, ela tem inúmeras coisas que ela pode, a sociedade como um todo, ajudar essa pessoa com relação ao fato já ocorrido. Aí vai e enterra aqui, mata o feto. Então eu tenho muitos argumentos que eu poderia ficar algum tempão aqui falando, mas um dos argumentos simples não existe gravidez sem o esperma. Então o óvulo recebe o esperma. Então as pessoas precisam assumir responsabilidades. Uma sociedade que não assume responsabilidade nem da coisa mais importante que tem, que é com relação à vida, não vai assumir responsabilidade de outras coisas. Então o aborto, antes de mais nada, é uma lavagem cerebral para tirar a responsabilidade das pessoas. As pessoas precisam assumir as responsabilidades. O que não diminui o peso de um problema que uma mulher deve sentir naquele desespero quando ela engravida. Longe disso.
mas existem inúmeras outras coisas. A gente pode tentar aí pensar que você vai trocar uma culpa por se tornar uma pessoa fria, ou você, para não se tornar uma pessoa fria, vai ficar com culpa. Então, são resoluções que sinceramente não cabem. O silêncio do Papa, novamente, com relação a esse assunto, me preocupa muito. O pior que eu vejo, assim, entre outros aspectos agora externos ao aborto, é a diminuição de natalidade, que não é, né, a maneira como a política em si é ruim, né? Esse assunto é longo, eu não gostaria de esticar muito. Enfim, eu sou 100% a favor da vida. Gostaria de que a sociedade estivesse debatendo como melhorar as questões de precaução, né, de prevenção, e ocorrendo quais são as opções e melhorar o máximo possível, não só a vida da mulher que está grávida, né, a resolver esse problema, quanto também da criança que está por nascer. Só não me venha com conversa de que não é uma vida. Ali, a partir do momento que o óvulo encontra com o esperma e gera um feto, ali já é uma vida. Então, se está tirando uma vida, tá... Não gosto também dessa ideia de dizer que é só um órgão, então é como se arrancasse a mão. Então, daqui a pouco, vamos fazer a campanha, perca uma mão e ganhe um aborto. Perca um dedo e ganhe um aborto. Não dá. Todos os relativismos em cima do assunto, para mim, são só conversa para boi dormir. O problema existe, ele é real e merece atenção. E nós precisamos debater quais são as possibilidades e trabalhos sociais que nós podemos fazer desde a prevenção até o momento que ele ocorre e depois quantas outras coisas a gente pode fazer para promover a vida. Promover a vida. Senão, daqui a pouco nós seremos uma sociedade do homicídio, que regulamenta o assassinato, seja de que nível for, de que tipo for. Nós precisamos fazer e ter políticas públicas que possam promover a vida. É um problema sério para a mulher? Claro, sempre vão ter os oportunistas psicopatas tentando trabalhar no problema dela e ganhar a confiança dela como se estivesse preocupado com ela. Não está. Essa pessoa vai carregar ou um instinto de uma questão de culpa para o resto da vida, ou se ela não sentir culpa, ela vai se tornar uma pessoa fria. Ninguém fica falando também das consequências que ela pode morrer. Então são tantos problemas oriundos ali com a permissão do aborto, sinceramente, vamos gastar tempo e dinheiro para resolver o problema, prevendo, fazendo trabalhos políticos de precaução, de prevenção, e muitos outros trabalhos políticos também, depois que a criança nasce, quais são as opções que a gente tem. Porque o problema de um pode ser a solução para o outro. Tem muito casal aí querendo adotar e muitas vezes não consegue. Então, precisamos pensar em políticas públicas que estejam prestigiando a vida. Esse é o ponto fundamental do vídeo. E não adianta ficar também chorando leite derramado. É daqui para frente. Ficar fazendo apologia a isso não dá. Não, sinceramente. Espero que você tenha entendido a mensagem. Caso não tenha ficado claro, pode mandar seu questionamento. Se não concordou, mande uma mensagem aqui. Se concordou, ok, divulgue, ajude a divulgar e se inscreva no canal.